Trabalho de uma força. Bora ver o que é isso. Agora, gente, imagine que um corpo qualquer, uma caixinha, por exemplo, estava aí, como está na figura. Minutos depois, ela vai estar aqui. O vetor que começa na posição inicial e acaba na posição final é o vetor deslocamento. Vamos imaginar que durante o caminhar da caixinha, por exemplo, na hora que ela está passando aqui, a gente percebeu que durante todo o movimento, nessa caixinha, atuaram 4 forças. Tem a força 1, a força 2, a força 3 e a força 4. Tem força que está favorecendo o movimento, está ajudando o movimento. Tem força que está atrapalhando. Quando a força ajuda o movimento ou quando a força atrapalha o movimento, a gente diz que a força trabalhou. A física diz que uma força trabalha, uma força realiza trabalho quando essa força influencia no movimento, no sentido de aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Quando a força ajuda o movimento, onde por ela a velocidade aumentaria, a gente diz que essa força trabalhou positivamente. Quando a força se opõe ao movimento, tentando diminuir a velocidade do corpo, a gente vai dizer que essa força trabalhou negativamente. A força 1, né, gente? Pense aí, ela está mais para ajudar ou para atrapalhar o movimento? Para ajudar. Então a força 1 tem trabalho positivo. E a força 2? Está mais para atrapalhar ou para ajudar? A força 2? Para ajudar. Trabalho positivo. E a força 3? A gente está vendo que ela é contra o movimento. Trabalho negativo. E a 4? Bom, a 4 faz 90 graus com o movimento. Ó, minha gente, toda vez que o ângulo entre o deslocamento e a força for 90 graus, trabalho zero. Essa força nem está a favor do movimento, nem está contra o movimento. Nem ela quer aumentar a velocidade e também ela não quer diminuir a velocidade. A força 4 é trabalho zero. Veja, por exemplo, o caso do peso. O peso é uma força que puxa para baixo. O peso quer que a pessoa desça. O planeta Terra, feito um imã, puxa a gente para baixo. Aí, se você desce, o trabalho do seu peso é positivo. O peso quer que você desça. Se você sobe o elevador, sobe a escada, o trabalho do peso é negativo. Se você está no apartamento 1001, lá no 10º andar do seu prédio, aí vai no seu vizinho de porta, vai lá no 1002, o trabalho do seu peso é zero. Porque você nem desceu e nem subiu. O peso não está a favor e nem está contra o seu movimento horizontal. 90 graus entre o movimento e o peso, no caso. Então, estar a favor do movimento é trabalhar positivamente. Estar contra o movimento é trabalhar negativamente. Então, trabalho de uma força é a grandeza que traduz o quanto a força atrapalha ou ajuda o movimento. Vamos usar essa letrinha do alfabeto grego. Trabalho. Essa letrinha chamada tal. O trabalho vai ser, então, positivo ou negativo. Positivo quando a força ajuda o movimento, negativo quando a força atrapalha o movimento. Há quem chame de trabalho motor quando o trabalho é positivo e trabalho resistente quando ele for negativo. Outra coisa, pessoal. Vamos imaginar, então, que um corpo estava aqui e agora está aqui. Esse é o vetor do deslocamento. Vamos analisar uma das forças que age no corpo. Essa força aqui. Eu vou chamar de teto ângulo entre a direção da força e a direção do deslocamento. Matematicamente, para calcular o trabalho da força, a gente vai usar a expressão módulo da força, módulo do deslocamento, cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Essa é a definição matemática do trabalho de uma força. Então, você pega a intensidade da força,
multiplica com o módulo do vetor do deslocamento e com o cosseno do ângulo. Força é Newton, a unidade de medida no sistema internacional. Deslocamento é metro. Cosseno não tem unidade, cosseno é um número. Então, trabalho é Newton metro. Isso é chamado de Joule, ou Joule, um J, em homenagem a Joule, físico. Olha, pessoal, tem uma coisa, tem uma coisinha aí. Vamos imaginar que durante o movimento, imagine que eu vou puxar uma caixa com 100 newtons de força. Eu puxei 100 newtons. Bom, aí, a minha força, o trabalho que eu fiz, você pega a força que é 100, a distância que ela andou, o cosseno do ângulo. Acabou. Agora, imagine que eu vou puxar uma caixa com 100 newtons de força. Só que eu estou cansado. Aí comecei a puxar com 100 newtons. Mas durante o movimento, a minha força cai para 90 newtons. Cai para 88 newtons. Cai para 85. Cai para 81. Então, o trabalho que eu fiz, como é que eu calculo? A minha força não tem um valor único. Ela vai mudando durante o movimento. Aí, essa formulazinha, trabalho da força, é força de deslocamento. Cosseno é para força constante. Isso é trabalho de uma força constante. Quando a força muda durante o movimento, aí você vai perceber que vai aparecer na hora da prova, na hora dos exercícios, um gráfico. Esse gráfico relaciona a força com o deslocamento. E o gráfico vai mostrar como é que a força aumentou, como é que a força diminuiu. A gente sabe em matemática que gráfico às vezes é uma reta subindo, uma reta descendo, pode ser uma parábola, pode ser uma curva toda estranha. Qualquer que seja o gráfico, uma coisa você sabe, uma coisa você pode ter certeza. A figurinha formada entre o gráfico e o eixo do deslocamento, a área, coincide numericamente com o trabalho. Então, pessoal, resumindo, trabalho é a grandeza que representa se a força atrapalha ou ajuda o movimento, positivo ou negativo. Se for 90 graus, trabalho zero. Para calcular o trabalho de uma força, 2 caminhos. Se a força é constante, usa a fórmula. Força, deslocamento, cosseno do ângulo. Se a força varia, zero estresse. Vai aparecer um gráfico, força, deslocamento, e através da área você calcula o trabalho. É claro que não vai aparecer uma figura assim estranha. Sempre é uma área que a gente no ensino médio consegue calcular. Um retângulo, um trapézio, um triângulo, área que a gente sabe como calcular. Beleza? Aí, um abraço a todos.